agora nesse momento com a deputada federal pelo PSOL, a Sâmia Bonfim. Sâmia, é um grande prazer te receber. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente, viu? Tudo bem? O prazer é tudo meu. Muito obrigada pelo convite. Sâmia, você junto com o deputado Pastor Henrique, vocês têm encampado essa luta no sentido da anistia não, de barrar uma possível articulação para que se discuta na Câmara dos Deputados a lei da anistia, inclusive não só, né, é a anistia, mas é também a questão da ficha limpa, que são duas saídas agora políticas que Bolsonaro vai buscar, já que juridicamente ficou bem complicado para ele, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre essas articulações de bastidores que a gente sabe que a extrema-direita está fazendo e como vocês têm reagido a tudo isso. É isso mesmo. Desde o primeiro dia da atividade legislativa desse ano, os bolsonaristas se articulam primeiro para fazer alterações na lei da ficha limpa, ou propondo a exclusão da pena de inelegibilidade, ou reduzindo de 8 para 3 ou 2 anos. Ou seja, o Bolsonaro seria contemplado por essas duas possíveis mudanças no que diz respeito às eleições de 2026. Só que agora, depois dessa denúncia da PGR ao Supremo, a situação dele ficou um pouco mais complicada, né? Porque agora não se trata somente da inelegibilidade, mas também de uma possibilidade concreta de que seja preso por até 38 anos de prisão, se for a pena máxima de todos os crimes pelos quais ele está sendo imputado. E vem daí o esforço deles, hercúleo, de tentar pautar o projeto da anistia que hoje está na CCJ. E aí tem os perigos em torno disso, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele em diferentes entrevistas disse que ele, pessoalmente, é favorável a discutir esse projeto porque ele julga que houve um exagero, né, na proposição de penas para os envolvidos no 8 de janeiro. Agora, francamente, né, o projeto da anistia não se trata das pessoas que estavam no 8 de janeiro. A verdade é que os parlamentares, principalmente o Bolsonaro, como diz no português, claro, não estão nem aí para essas pessoas. A preocupação deles é em anistiar o próprio Jair Bolsonaro, o Braga Neto, General Heleno, enfim, esses que foram implicados no dia de ontem a partir desse pedido, né, da PGR ao Supremo Tribunal Federal. Mas também não é tão simples para eles, porque por mais que digam que tem uma maioria na Câmara, que estaria tudo certo, é um projeto que depende também de uma leitura posterior do Supremo Tribunal Federal, se for visualizado algum elemento inconstitucional, ou seja, qualquer partido político e algumas entidades poderiam fazer um questionamento. E, de acordo com a leitura que o Supremo vem tendo até agora com relação a essa intentona golpista, muito dificilmente esse projeto se sustentaria. Então, por mais que eles busquem essas articulações todas, também não é tão simples. Acho que eles Sim. aumentam o tom agora porque é iminente, né? A responsabilização de todos eles, a prisão de Bolsonaro. Mas não é simples garantir que haja uma anistia, por mais que eles consigam fazer um alinhamento dos diferentes setores do Congresso Nacional para isso. Perfeito. Deputada, eu li outro dia uma avaliação sobre as campanhas, né, da esquerda e da direita. A direita tem essa pauta agora da anistia, inclusive se articula para ir às ruas, né, a extrema-direita para ir às ruas aí nos próximos dias com essa pauta, e a esquerda tem essa pauta do sem anistia, mas que acaba sendo uma pauta negativa, que o ideal seria torná-la afirmativa com o Bolsonaro preso, por exemplo, né? Como que você vê essa questão de como a esquerda deve se articular nesse momento, quais as pautas devem encampar em relação ao que a gente assiste da denúncia da PGR no STF contra Bolsonaro e outros militares agora? Olha, eu concordo com a transição desse mote, né, do sem anistia para Bolsonaro na prisão, porque agora é um momento em que eles estão na defensiva, né, e portanto Sim. nós precisamos ir para a ofensiva. O Supremo já vai fazer, né, o chamamento, o indiciamento, já pediu para que as pessoas implicadas possam apresentar a sua defesa, já estabeleceu um prazo, o julgamento deve se dar ainda em 2025 para que não se confunda com o calendário eleitoral em 2026.
E não há, hoje por hoje, uma discussão na mesa do projeto da anistia. Ele pode vir a aparecer, mas agora os parlamentares estão mais preocupados com reforma ministerial, estão preocupados em resolver todo o imbróglio em torno das emendas, de votar o orçamento, que é importante para o governo, mas é importante também para parlamentares, inclusive da oposição, porque sem orçamento não tem país, inclusive para as bases eleitorais de todos eles, né? Não tem as emendas chegando. Então, o contexto político hoje está favorável para que a gente vá para a ofensiva e levante a consigna, né, do Bolsonaro na prisão, de responsabilização de todos os envolvidos, sejam eles militares, civis ou empresários. A gente não pode repetir o passado, né? No golpe de 64 que se consumou e que trouxe muita dor, muito sofrimento para o povo brasileiro, não havia uma correlação de forças para que a lei da anistia não passasse da forma como foi, né? Que é colocando um sinal de igual entre os torturados e os torturadores, os responsáveis e as vítimas, né? Daquele período. Agora a gente precisa costurar uma nova correlação de forças e que os responsabilize definitivamente para que as chagas, né, dos atentados à democracia não permaneçam, né, na cultura e na história do nosso país. Deputada, como você vê a força da extrema-direita nesse momento, enfrentando agora essa denúncia relacionada a Jair Bolsonaro? Porque não é surpresa, eu imagino, que inclusive no Congresso não há surpresa em relação a essa denúncia apresentada nesse momento e que muito provavelmente o STF vai aceitar essa denúncia e a gente vai ter um julgamento aí nesse futuro próximo, né? Como que você vê as articulações? É um momento, como você coloca, né, da extrema-direita na defensiva, isso mina forças de alguma forma ou coloca mais lenha nessa fogueira da anistia? Como você vê essa questão das forças nesse momento? Olha, eu acredito que eles vão apostar para tentar alterar a correlação de forças na mobilização da base bolsonarista, né? Convocando da forma como eles sabem fazer, né? Através da disseminação. Vão tentar unificar alguma narrativa para disparar fake news. Eles já demonstraram que tem essa capacidade, né, de reinventar o discurso para acionar essa base bolsonarista mais fanática. Vão botar peso com dinheiro, com estrutura, com algumas lideranças das igrejas, mas eles têm um elemento que eu acho que é importante para a gente considerar, que é um pouco menos de capacidade de fazer isso do que já tiveram outrora, porque aquelas manifestações que eles botavam muita gente na rua, tinha dinheiro também do empresariado, que agora, a partir do avanço das investigações, também tem algum receio, afinal de contas, até um general 4 estrelas já foi preso nessa história toda, que é o Braga Neto, ex-presidente da República, enfim, 33 pessoas estão ali, né, implicadas em uma série de crimes, então também não é tão simples envolver outros setores para além daqueles que já estão no núcleo golpista de parlamentares, do agro e de algumas igrejas. Mas é nisso que eles vão apostar para tentar alterar a correlação de forças. Não acho que seja tão simples, porque por mais que eles tenham um discurso e uma narrativa unificada junto à base social e eleitoral deles, o que eles precisam mesmo é conseguir convencer o STF. E, aparentemente, como você muito bem colocou, não é isso que está colocado, né? O Alexandre de Moraes e a primeira turma, a tendência é que sim, responsabilize, incrimine Bolsonaro e todos os demais. Mas a gente pode esperar, assim, dias quentes nesse sentido, né? Deles tentarem apostar de novo no calor das ruas do golpismo brasileiro, como a gente já viu em outros momentos. E não deu certo. Eu espero que agora não dê Sim. de novo. Eu acho muito interessante isso que você traz em relação ao financiamento, desses financiadores estarem com o pé atrás agora por conta de tudo que está acontecendo. E vou aproveitar para trazer um trechinho da delação do Mauro Cid. Lembrando, Alexandre de Moraes tirou o sigilo. Coloca aqui na tela para a gente, porque é justamente num trecho em que Mauro Cid é questionado sobre os financiadores. Ele é questionado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu quero saber o seguinte, quem é o pessoal que colaborou? Estavam colaborando para o quê? Para o dia 8 de janeiro? E ele responde, ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal, né? Para manter o pessoal lá. E a pressão estava começando. Ele estava pressionado porque ele conhecia o pessoal de fora. Ele tinha contato com o pessoal do agro, tá aí, a Sâmia trouxe agora o agro, né? E o pessoal do agro não vendo nada acontecer. Eles achavam que ia acontecer alguma coisa. Eles estavam naquela...
hoje vai acontecer, hoje vai acontecer. Então eles estavam nessa angústia de esperar que fosse dado o golpe, de esperar que o presidente assinasse um decreto e as Forças Armadas dessem sequência a alguma coisa. Era o que acontecia, ainda mais nesse período, que foi um período que eles começaram a ir para frente. Ah, cadê? Perdi minha tela, cadê? Para frente da Alvorada, tá lá em cima, né? E o presidente até falou com eles, né? Alguma coisa. Eu creio que foi nesse período. Então eles estavam pressionando. Cadê? Nós contribuímos com isso aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos pressionando. Nós estamos pedindo. Nós estamos falando cadê? Então foi nesse sentido, né? E aí começou realmente a pressionar e querer que falasse, que tivesse alguma coisa. Isso o Jair Bolsonaro queria que ele falasse. E a minha resposta foi no sentido de que ele estava com o presidente, né? E o presidente, de certa forma, sempre vou dizer que usar a palavra que ele dava, esperava que fosse acontecer alguma coisa que pudesse convencer as Forças Armadas. Então é isso, amarra tudo que a gente estava conversando. Primeiro, Jair Bolsonaro central, papel central o tempo todo, tendo conhecimento, articulando com as Forças Armadas para que, além do Almir Garnier, comandante da Aeronáutica, os outros 2 comandantes também adentrassem nesse plano golpista e dessem um golpe de fato. Enquanto isso, a gente tinha um financiamento enorme por parte do agro para que os acampamentos acontecessem, para que essas pessoas se mantivessem ali em estado de alerta, para que o 8 de janeiro pudesse acontecer. Isso já era esperado como uma última esperança para a consumação desse golpe. Enquanto isso, Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Então, essa delação de Mauro Cid vai ser muito interessante para a gente conseguir amarrar tudo isso, ter esse detalhamento, né? Eu estava até comentando, deputada, aqui com o nosso público, que são mais de 1000 páginas. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo montar esse quebra-cabeça. Mas vai ter muita coisa interessante saindo daí. Eu acho que, para finalizar, eu queria te ouvir em relação à importância histórica disso tudo que a gente está acompanhando, né? Falamos já aqui sobre esse passado recente, sobre o que não passamos a limpo lá, sobre a oportunidade que temos agora para passar um recado para o nosso futuro. Então eu queria te ouvir sobre o momento histórico que vivemos nesse momento. Eu acho que isso é o mais importante mesmo. Claro, é necessário trazer justiça para o povo brasileiro. Todo mundo que sabe o que significou o país sendo governado por esses golpistas, né, por 4 anos, não só no que diz respeito aos atentados à democracia, mas ao desprezo pelas vidas durante a pandemia da Covid-19, as pessoas na fila do osso, eles se negando a garantir auxílio emergencial, se negando a garantir vacina, enfim, o caos que foi, por isso não foi reeleito. Mas mais do que esse resultado eleitoral e a consolidação de que ele não seja inelegível, é necessário que ele e que a figura de generais, de pessoas hiperpoderosas, né, de membros das Forças Armadas, a gente precisa desse desenho simbólico para o povo brasileiro, para que as próximas gerações acreditem no seu próprio país, acreditem na sua própria história, tenham tranquilidade para se engajar politicamente, para ter esperança no povo brasileiro, esperança no país. Se não, quais são os riscos de que a história se repita, de que as chagas e os males, né, que eles trouxeram sigam reverberando nas próximas gerações. Os males da ditadura empresarial militar seguem até hoje. E muitos deles, inclusive o próprio general Heleno, estava envolvido, né, nas articulações e durante o governo militar. E agora, novamente, com a sua força e porque estava dentro do governo, mas sobretudo pela sua possibilidade de articulação junto a outros militares, tentou novamente dar um golpe contra a vontade popular. Então, a responsabilização significa passar a limpo a nossa história, dê direito ao futuro. Isso também é memória, verdade e justiça, e a gente precisa disso para a manutenção da nossa democracia e para que as próximas gerações possam sonhar e viver num país com dignidade, com possibilidade de participação popular e com respeito, né, à vontade do povo. Deputada, agradeço demais, mais uma vez, a sua disponibilidade aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho aguerrido aí na Câmara dos Deputados. Um abraço e até uma próxima. Muitíssimo obrigada, até a próxima, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada.